Olá, tudo bem? Olha, estou te fazendo esse vídeo para complementar o que a gente conversou em consulta sobre a orientação da tomada do canabidiol. Bom, então, você vai receber naturalmente uma receita online e nessa receita online também vai um encaminhamento. Então, o encaminhamento e a receita online você pode fazer independente do local, seja na associação ou importado, você pode fazer a compra. Na hora que você for iniciar a tomar a medicação, a gente precisa ter alguns cuidados. Primeiro, com o armazenamento. O canabidiol, ele pode se mudar ou mudar a sua consistência ou mudar a sua biodisponibilidade de acordo com o aumento de temperatura ou muita luminosidade. Então, recomendo você guardar no local fresco, e cuidado também para as crianças não mexerem no lugar que seja de fácil acesso, mas com um lugar controlado, né? Então a gente tem que agitar o frasco, porque o frasco nem sempre ele é homogêneo, então ele pode ficar com alguns resíduos. Então lembrar sempre de agitar. Se forem gotas, pingar em gotas e cuidado com o que está dentro da pipeta de gotas, que às vezes aquela pipeta também pode ficar com algum sedimento. Então é melhor guardar aquela pipeta sem nada, né? E agitar o frasco antes de pegar. É legal também não misturar na hora que a gente for oferecer com água ou líquidos, porque o óleo briga, né, com a solução de água. Então ele é mais bem absorvido com os alimentos gordurosos, com as carnes, com os queijos. Então tem pacientes que usam mel para pingar a gotinha no mel, tem pacientes que usam na colher e depois comem em seguida Danone, ou uma Nutella, para esconder um pouco o gosto. Então a gente tenta sempre fazer a oferta normal, e a oferta normal, especialmente a gente tem que usar debaixo da língua, então a ideia é pingar sublingual, né? O normal. Então é debaixo da língua e deixa 3 minutinhos e vai absorvendo, engolindo bem aos pouquinhos, porque a gente tem uma absorção sublingual direta, então a gente tem um aproveitamento maior da dose. Se não for sublingual, tem que ser engolindo mesmo, e aí engolindo de várias formas. O que eu acho que não é recomendado é pingar em locais com muito volume, ou no prato inteiro, para tentar misturar o gosto, ou com algum volume de algum líquido. Não se recomenda tomar muitos líquidos, né? Mas se for invariavelmente impossível, a gente tenta fazer da forma que conseguir e relevar isso que a gente está provavelmente usando gotas a mais. Bom, então a gente começa tomando como? Tem que começar com dose baixa. Cada pessoa tem uma sensibilidade diferente. Então, gotas, muito poucas gotas, podem fazer algum efeito que outras pessoas vão precisar com gotas com muito mais concentração de canabinoide. Então, para uma pessoa, uma criança, pode precisar de 10 gotas, a outra com 5 gotinhas vai ter o mesmo efeito, e para outras pessoas nós vamos precisar 30 gotas, nós vamos precisar 60 gotas. Em termos de dosagem, quantidade de dose, nós vamos fazendo uma escolha de utilizar alguns patamares de gotas e também de concentração. O que a gente quer, o objetivo inicial, é encontrar uma dose efetiva padrão que seja, a gente consiga perceber comportamentos. Para perceber comportamentos é muito difícil a gente fazer isso em um dia. Pronto, tem lá 3 gotinhas, e aí, ficou bom? Tem que olhar uns 2, 3, 4, às vezes 5 dias para entender e fazer juízo disso, saber se teve alguma mudança em algum aspecto, seja no sono, na alimentação, na irritabilidade, no caso de concentração, na ativação da criança, se pode mudar algum comportamento. Então a gente vai titulando essa dose aos poucos. Então a gente começa com 2 ou 3 gotinhas, 2 vezes ao dia. Uma dose pela manhã e uma dose no fim de tarde, não muito à noite, porque o canabidiol, às vezes à noite, pode dar insônia, então ele é um ativador. Então, crianças que tomam isso muito próximo da hora de dormir podem se sentir ativadas e piorar o sono no primeiro momento. O uso contínuo de canabidiol
pode ajustar o ritmo circadiano, pode melhorar o comportamento ansioso, a pessoa dormir por mais facilidade, mas ele não é um hipnótico, o canabidiol não é um remédio que a gente toma e fica sedado, muito pelo contrário, dá uma sensação de ativação e de calma, por outro lado. Então, com doses mais baixas, tendem a ser mais excitatórias, assim, mais ativadoras, com doses mais altas, tendem a ser um pouco mais sedativas. E aí eu falo doses altas, aí vamos botar aí 15 gotas, 20 gotas, 30 gotas. Então a gente começa com 2, 3 gotinhas e vai fazendo um aumento a cada 3 ou 5 dias, mais uma gota. Então vamos 3 e 3, de manhã e fim de tarde. Depois 4 e 4. Depois 5 e 5. A cada 5 dias vai aumentando uma gotinha. E vai percebendo essas mudanças. Se encontrar alguma mudança, por exemplo, com 3 ou 5 gotas, já não precisa progredir tanto a dose. Deve sustentar essa dose, sustenta-se essa dose, então, por 2 a 3 semanas. Se achou que não está tendo muita mudança, vamos progredindo e aumentando, até chegar em torno de 8 gotas, que é o primeiro patamar. Chegou em torno de 8 gotas, eu peço sempre para entrar em contato. E aí, a gente entrando em contato, eu posso direcionar se a gente prossegue ou não. Encontrando alguma dose entre 5 ou 8 gotas e achou que houve mudança, sustenta a dose por 2 a 3 semanas. Depois de um mês, mais ou menos 3 a 4 semanas, pode fazer contato também, de qualquer maneira, para a gente poder fazer juízo disso. Caso não esteja tendo efeito, a gente pode fazer uma customização. E dependendo da customização, a gente pode mudar a frequência de acordo com a sensação que a pessoa tem, de acordo com as mudanças fisiológicas que as pessoas estão tendo. Então, a partir dessa sensação, dessa mudança, a gente vai customizar a frequência e a dose. Então, o horário, a quantidade de vezes e a dose. Pode usar uma vez ao dia? Pode. Pode usar 2? Pode. Pode usar 3 vezes ao dia? Pode. Tem pacientes que usam 4 vezes ao dia. Depende muito da necessidade. Só que a gente faz primeiro uma linha de base. Então, a linha de base é encontrar uma dose pela manhã, uma dose fim de tarde e entender justamente o que acontece no fim de tarde e à noite, o que acontece durante o dia. Para depois a gente fazer esse juízo, que normalmente eu peço para fazer uma nova consulta, daqui em torno de 60 dias, até esse início de introdução da medicação e vendo esses sintomas, a gente vai conduzindo um pouco pelo WhatsApp, pela enquete de utilização que eu faço pelo WhatsApp, tá? Então, é isso. Começar com 2 a 3 gotinhas e vai aumentando. Uma gota a cada 3 ou 5 dias. Teve algum efeito? Para. Não teve efeito. Prossegue até encontrar em torno de 8, 10 gotas e depois fazer contato pelo WhatsApp para depois da gente fazer juízo e customizar isso de acordo com os eventos e as mudanças que porventura possam estar ocorrendo. Certo? Então vamos encontrar a dose efetiva padrão. Esse é o primeiro objetivo.